Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Mário Cavalcante, esse é o nosso canal Adventudo. Seja muito bem-vindo nesse dia feliz que é o dia das crianças. É o meu dia, o dia da criança, cara. É o seguinte, quando eu era criança, eu vou falar um pouco sobre a minha infância. Eu tive uma infância muito boa. Infelizmente, né, vamos dizer assim, que a minha infância, ela não foi tão boa porque eu perdi muitos desenhos de manhã, né? Porque eu não entendo porque o pai coloca a criança para estudar de manhã, porque passava de manhã, né, o Dragon Ball Z, passava o Naruto, né? E a gente perdia, porque a gente saía 20 para meio-dia da escola e o desenho acabava 15 para meio-dia, então a gente ficava pirado. Mas além disso, a minha infância foi muito boa. Uma coisa que marcou muito a minha infância foi a criação dos meus pais, tá bom? Os meus pais são os melhores pais do mundo, tá bom? Eles me criaram assim, de uma maneira muito especial, e eu agradeço muito a Deus por isso. E uma das coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança era empinar rabiola. Cara, quando não tinha aula, eu acordava 8 horas da manhã e ia empinar rabiola até meio-dia. E ficava lá empinando rabiola direto. Hoje em dia o que eu olho é que as crianças não sabem brincar. As crianças só sabem ficar, infelizmente, nessa porcaria desse telefone, né? E não sabem o que é mais jogar um tacobol, né? Não sabe o que é brincar uma queimada, deixa eu ver. Não sabe mais o que é, vamos dizer assim, brincar de pique-esconde, né? Não sabe fazer isso, só sabe ficar no telefone. No meu tempo era bom, porque a gente reunia os moleques da rua para jogar o tacobol. Para quem não sabe o que é o tacobol, né? Eu vou explicar. 4 moleques para jogar, tá bom? Um fica aqui, colocava uma garrafa, ficava um pequeno assim com um taco aqui na frente, né? O outro lado, do outro lado também, tá bom? E o objetivo era jogar e derrubar a garrafa do companheiro. Eu era fera nesse esporte. Mas uma coisa que marcou muito, gente, a minha infância também, foi a palavra de Deus. A minha mãe, ex-adventista, afastada da igreja, né? Ela sempre ensinou pra gente a palavra de Deus. Eu lembro muito bem quando era noite e ela reunia eu com meu irmão para ensinar sobre a Bíblia. E eu nunca me esqueço uma noite que ela ensinou sobre a guerra no céu, sobre Lúcifer e sobre a origem do pecado. E eu nunca apanhei da minha mãe. Nunca apanhei da minha mãe, tá bom? Graças a Deus, eu nunca levei um tapa, obrigado Deus, tá bom? Nunca apanhei da minha mãe. Mas a minha mãe era uma pessoa que sabia criar uma criança, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, vai ser a mamãe. Como é que falou isso? É assim, né? É assim? Tu que comprou, caramba. Tá gravando ainda? Tá gravando. Porque o corte é bem pequeno. Estou bonito. Igual MC Brinquedo. Beleza. Minha mãe falava assim, meu filho, meu filho, eu te amo tanto, por favor, não joga pedra na casa do vizinho, não rasga o lixo do vizinho, não toca a campainha. Aí pegou pesado, porque criança que é criança já apertou na campainha de alguém e saiu correndo. Eu penso numa coisa bacana, é apertar a campainha dos outros e sair correndo. Se eu duvidar, eu faço isso até hoje ainda, sabia disso? Isso era coisa boa. Mas eu não fazia isso, porque a minha mãe ia com todo carinho, meu filho, me obedeça, porque senão você vai apanhar. Mas eu nunca apanhava. Então a minha mãe soube me criar no caminho que eu devia andar. Hoje em dia o que acontece é que as pessoas não sabem criar as crianças. Essa é a verdade. Isso acontece, sabe aonde? Muito dentro da nossa igreja. Eu fico assim abismado, eu fico até com raiva às vezes daquelas crianças assim, irmão, que fica atrapalhando o culto. Irmão, misericórdia, é uma choraiada, é um choradeiro das crianças. O pregador tá lá falando e a criança tá correndo. Parece que quando o pai chega na igreja, ele fala assim pro filho assim, meu filho, vai, brinca, corre, puxa, toma água do pregador, isso, chora meu filho, pega os teus amigos, vai brincar ali na frente do púlpito, vai meu filho, se joga. Ou seja, parece que a criança não chegou na igreja, chegou ali num parque de diversão, onde ela vai puxar o microfone do pregador, vai beber a água dele e não vai ficar quieto, vai estar atrapalhando o culto. Você fica falando assim, ô irmão Mário, tem que bater na criança. Não, irmão, não tem que bater na criança, sabe o que tem que fazer? Tem que fazer isso daqui, ó. Tem que bater no pai.
que o pai não tá sabendo criar criança, essa é a verdade. Tem que criar uma classe de escola sabatina na igreja para os pais aprender a criar os filhos. Sabe por quê? Porque criança, irmão, criança é pura. Criança é coisa de Deus, entendeu? Criança é verdadeira. Tem que bater no pai, essa é a verdade. Ensinar o pai a criar a criança para não bagunçar na igreja, tá bom? Essa é a verdade, nu e cru. Irmão, você já viu como é que é o culto na igreja quando teu filho está na igreja? Você já percebeu como é que é? Eu vou te explicar como é que é. Não tem aquele fundo musical que às vezes o pregador coloca e tal, para pregar bonito? Pois é, o pregador ele prega no fundo do choro do teu filho. Eu fico cansado de ver isso, porque é assim, vou te explicar como é que... Bem, queridos irmãos, estamos aqui na casa de Deus esta manhã para falar que Jesus vai voltar. Sim, Ele prometeu que vai voltar. E estamos esperando aqui a volta de Jesus. Então se prepare, meu irmão, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Oh, glória a Deus. E o filho está como? Está chorando, está atrapalhando o culto. Não é verdade? Então eu conheci um rapaz também, um meninozinho, que o nome dele era Samuel. Meu Deus, Samuel. O menino Samuel, era para ser o nome dele, era para ser Acabe. Porque não tinha um culto que ele acabava. Por culpa do Samuel? Não. Culpa do pai e culpa da mãe. Sabe por quê? Irmão, eu tenho 21 anos. Eu vou para a escola sabatina, 7h30, 8 horas da manhã. Eu volto para casa meio-dia. O que é que dá em mim? Fome. E o pai não leva um lanche para a criança, não leva uma comida. Claro que a criança vai chorar, porque vai estar com fome, às vezes quer comer, às vezes a criança quer beber água, às vezes a criança quer cagar, não sei, a criança quer fazer alguma coisa. Então você tem que saber criar sua criança, traz alguma coisa para ele ficar pintando na igreja, não sei, mas não deixa a criança atrapalhar o culto, irmão. Criança é benção e a gente tem que saber criar as crianças. Olha só, tem um verso bíblico que fala aqui que hoje em dia os pais eles não aplicam isso nas crianças. O texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 13 é assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Ou seja, irmão, pega a vara, olha, disciplina. Disciplina a criança, não é errado. A Bíblia fala ainda mais no livro de Provérbios assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela for velha, não se desviará dele. Tá bom? Então, hoje, dia das crianças, fica a dica para você, criança. Fica a dica para você, pai. Bem, galera, esse foi o nosso vídeo. Não esqueça de deixar aquele like bem bacana pra mim aí, tá bom? Que Deus nos abençoe e um feliz Dia da Criança para todos nós. Tchau! Feliz Dia das Crianças!